Imagine-se em um daqueles momentos da vida em que tudo ao seu redor parece desabar. As preocupações são como ondas gigantes que te derrubam sem a menor piedade. Nessa hora, o coração dispara, as mãos suam, e uma voz interna sussurra um turbilhão de "e se..." Agora pense em como seria encarar tudo isso de frente, mas sem medo. Sim, é possível. Vou te contar um segredo, uma arte milenar, praticada por sábios, monges e até mesmo pessoas comuns, que encontraram nela um refúgio e uma força inexplicável para viver de forma plena e corajosa. Essa arte não é magia nem requer habilidades sobrenaturais. Ela está ao alcance de todos nós e se chama a arte de viver sem medo. Agora você deve estar se perguntando: mas como isso é possível? Como posso enfrentar a vida de frente, sem me deixar levar pelo medo que parece me rodear a cada esquina? Bom, a resposta é mais simples e ao mesmo tempo mais profunda do que você imagina. Ela começa com a curiosidade, aquele impulso que nos leva a explorar o desconhecido, a questionar o status quo e a buscar novos horizontes. A curiosidade é a chave que abre a porta para um mundo onde o medo não tem mais poder sobre nós. Imagine que cada um de nós carrega dentro de si um potencial infinito, uma luz que brilha forte mesmo nos momentos mais sombrios. Mas, para que essa luz se revele, precisamos estar dispostos a enfrentar nossos medos, a olhá-los nos olhos e dizer: eu não vou deixar que você controle minha vida. Isso não significa que o medo vai desaparecer por completo. Na verdade, o medo é uma parte natural da experiência humana, um sinal de que estamos vivos e que há coisas importantes em jogo. Porém, a forma como escolhemos lidar com esse medo pode transformar completamente nossa jornada. Este é apenas o início de uma jornada transformadora, para você acelerar ainda mais o processo rumo à sua melhor versão. Aperte no link da descrição. No coração dessa jornada encontramos o primeiro passo: reconhecer e enfrentar nossos medos cotidianos. Você já parou para pensar em quantas vezes o medo nos impede de dar um passo adiante? Talvez seja o medo de falhar, o medo do desconhecido, ou até mesmo o medo do que os outros vão pensar. Mas aqui está uma verdade que poucos se dão conta. O medo só tem poder sobre nós se permitirmos. Ao reconhecer nossos medos não como inimigos, mas como mestres que têm algo a nos ensinar, começamos a desvendar o caminho para a liberdade. Agora, imagine que cada medo que você enfrenta é uma porta que se abre para uma nova dimensão de possibilidades. É aqui que a aceitação entra em cena. Aceitar não significa se render ou desistir. Pelo contrário, aceitar é reconhecer a realidade como ela é, sem tentar controlar ou mudar aquilo que está fora do nosso alcance. Essa aceitação nos traz paz e nos permite navegar pelas águas turbulentas da vida com um senso renovado de calma e confiança. Mas como transformamos essa compreensão em ação? A resposta está nas histórias inspiradoras de superação que ouvimos ao longo da vida. Cada pessoa que superou um grande desafio nos mostra que, independentemente das circunstâncias, sempre há uma saída, sempre há luz no fim do túnel. Essas histórias não são apenas relatos. Elas são faróis que nos guiam através da escuridão, mostrando que não estamos sozinhos em nossa luta. E por falar em guias, não podemos esquecer da meditação, uma prática milenar que tem ajudado inúmeras pessoas a encontrar paz e equilíbrio em meio ao caos. A meditação nos ensina a silenciar a mente barulhenta, a encontrar um ponto de calma dentro de nós mesmos e a encarar nossos medos com uma nova perspectiva. Não é necessário ser um monge ou viver em um retiro espiritual para colher os benefícios dessa prática. Basta alguns minutos por dia para começar a perceber uma mudança significativa na forma como você encara a vida. Cada um desses passos, reconhecer e enfrentar os medos, praticar a aceitação, inspirar-se em histórias de superação e cultivar a meditação, são como peças de um quebra-cabeça que, juntas, compõem a arte de viver sem medo. Ao embarcar nessa jornada,
você não está apenas buscando superar o medo. Você está redefinindo sua relação com a vida, abrindo-se para um mundo de possibilidades infinitas. À medida que avançamos nessa jornada, chegamos a um ponto crucial: o autoconhecimento. Imagine que você é um explorador em busca do tesouro mais valioso que existe: o entendimento profundo de quem você realmente é. Esse processo de autoexploração nos leva a descobrir nossas forças, fraquezas, medos e desejos mais íntimos. E aqui reside um poder incrível, pois ao nos conhecermos verdadeiramente, ganhamos a capacidade de enfrentar nossos medos não como sombras ameaçadoras, mas como desafios a serem superados. Nessa exploração, nos deparamos com ferramentas práticas que podem nos ajudar no dia a dia. Por exemplo, quando sentimos o medo se aproximando, podemos recorrer a técnicas de respiração, afirmações positivas ou até mesmo a simples ação de escrever nossos pensamentos. Estas práticas, embora simples, têm o poder de mudar nosso estado emocional, transformando o medo em algo manejável, um degrau a mais na escada que estamos subindo. Agora imagine que cada medo superado nos leva a um novo nível de equilíbrio e compreensão. Isso nos leva ao equilíbrio entre aceitar nossos medos e desafiá-los. Não se trata de eliminar o medo da nossa vida. Isso seria impossível e até mesmo indesejável, já que o medo também tem sua função de proteção. Trata-se de encontrar um meio-termo saudável, onde o medo não nos paralisa, mas nos motiva a crescer e evoluir. Por fim, somos inspirados por histórias de transformação pessoal através da coragem. Cada pessoa que enfrentou seus medos e emergiu mais forte do outro lado nos serve de inspiração e lembrete de que não estamos sozinhos nessa jornada. Essas histórias são como sementes que plantamos dentro de nós, que com o tempo e sob as condições certas, podem florescer em nossa própria história de superação. Cada um desses elementos, o autoconhecimento, as ferramentas práticas, o equilíbrio entre aceitar e desafiar, e as histórias de transformação, são pedras fundamentais na construção de uma vida sem medo. Ao integrar essas peças à nossa vida, começamos a ver mudanças significativas, não apenas em como enfrentamos o medo, mas em como vivemos cada momento de nossa existência. Adentrando ainda mais fundo na nossa jornada, descobrimos o poder de cultivar uma mentalidade positiva diante do desconhecido. A incerteza pode ser um terreno fértil para o medo, mas e se a transformássemos em uma oportunidade para a aventura e para o crescimento pessoal? Aprender a enxergar o desconhecido não como uma ameaça, mas como uma porta aberta para novas experiências, é um passo gigantesco na arte de viver sem medo. Isso requer prática e, acima de tudo, uma decisão consciente de mudar nossa forma de interpretar o mundo ao nosso redor. Seguindo em frente, nos deparamos com a importância de viver no presente. O passado já foi, o futuro ainda não chegou e o que temos é o agora. Preocupar-se excessivamente com o que está por vir apenas nos rouba a alegria e a beleza do momento atual. Ao praticar a presença, aprendemos a apreciar cada respiração, cada passo, cada instante como um presente precioso. Essa consciência plena nos ajuda a reduzir a ansiedade futura e a nos concentrar no que realmente importa. A jornada continua à medida que exploramos a resiliência emocional. Este é o músculo que nos permite enfrentar tempestades e sair delas não apenas intactos, mas fortalecidos. Construir resiliência não acontece da noite para o dia. É o resultado de enfrentar desafios, aprender com eles e persistir apesar das adversidades. Cada obstáculo superado, cada medo enfrentado, contribui para essa força interior, ensinando-nos que somos capazes de muito mais do que imaginamos. Por fim, chegamos a um ponto onde a fé e a espiritualidade se entrelaçam com nossa capacidade de superar o medo. Para muitos, acreditar em algo maior que nós mesmos oferece conforto, orientação e um sentido de propósito que transcende as preocupações mundanas. Seja qual for a sua crença, encontrar um caminho espiritual pode ser uma fonte de força e esperança em momentos de incerteza. Histórias de fé e espiritualidade nos mostram que, mesmo nos momentos mais sombrios, uma luz brilha
no fim do túnel, guiando-nos para além do medo. Cada um desses passos, cultivar uma mentalidade positiva, viver no presente, fortalecer a resiliência emocional e encontrar força na fé e na espiritualidade, nos equipa com ferramentas poderosas para enfrentar os desafios da vida. Eles são como lanternas que iluminam nosso caminho na escuridão, mostrando-nos que sim, é possível trilhar a jornada da vida com coragem e esperança no coração. À medida que nos aprofundamos em nossa jornada, percebemos o valor inestimável do suporte comunitário e social na superação do medo. Imagine por um momento que você não está sozinho. Ao seu redor, há uma rede de amigos, família e até mesmo estranhos, todos conectados pela vontade mútua de apoiar, entender e encorajar uns aos outros. Esse senso de comunidade cria um espaço seguro onde podemos compartilhar nossas preocupações, medos e esperanças, descobrindo que, no fundo, muitos de nós compartilhamos as mesmas inseguranças. Esse compartilhar torna nossos fardos mais leves e nossos caminhos menos solitários. Prosseguindo, exploramos as técnicas de atenção plena, mindfulness, aplicadas ao medo. Essa prática milenar nos ensina a estar completamente presentes, a observar nossos pensamentos e sentimentos sem julgamento. Ao adotarmos uma postura de observador, começamos a entender que nossos medos são muitas vezes produtos de nossa mente. A atenção plena nos oferece uma nova perspectiva, permitindo-nos ver além do medo, reconhecendo sua natureza passageira e, por vezes, ilusória. Em seguida, nos deparamos com a influência do medo nas decisões e como superá-lo. Quantas vezes deixamos o medo decidir por nós, nos afastando de oportunidades e experiências que poderiam enriquecer nossas vidas? Aprender a reconhecer quando o medo está no comando é o primeiro passo para reaver o controle de nossas decisões. Isso requer coragem e, muitas vezes, a disposição de dar um salto no escuro, confiando em nossa capacidade de superar o que vier pela frente. Por último, mas não menos importante, encontramos histórias reais de pessoas que enfrentaram seus maiores temores. Essas narrativas não são apenas contos de coragem, são testemunhos da capacidade humana de superação. Cada história é um lembrete de que, mesmo diante do medo mais paralisante, existe a possibilidade de avançar, de transformar o medo em um degrau rumo a uma versão mais forte de nós mesmos. Estes elementos, o suporte comunitário, a atenção plena, a conscientização sobre a influência do medo em nossas decisões e as histórias de superação, são como bússolas que nos orientam através dos mares tempestuosos do medo. Eles nos mostram que, com as ferramentas certas e a companhia adequada, podemos navegar por qualquer tempestade, alcançando terras nunca antes imaginadas, onde o medo não mais nos define. À medida que nossa jornada se desdobra, chegamos a um oásis de gratidão. Imagine por um momento transformar cada medo, cada desafio, em uma oportunidade para cultivar gratidão. Pode parecer contraintuitivo a princípio, mas agradecer pelas dificuldades é um ato revolucionário de rebeldia contra o medo. Quando olhamos para trás e reconhecemos quão longe chegamos, percebemos que cada obstáculo superado é um motivo para a gratidão. Esse sentimento nos enche de força e otimismo, iluminando nosso caminho e tornando cada passo mais leve. Prosseguindo, descobrimos como a prática da compaixão pode ajudar a lidar com o medo. A compaixão nos conecta aos outros e a nós mesmos de uma maneira profundamente humana, lembrando-nos de nossa vulnerabilidade compartilhada. Ao praticarmos a compaixão, oferecemos e recebemos apoio, criando um ciclo virtuoso que dissipa o medo. Afinal, é mais difícil sentir-se temeroso quando você está focado em aliviar o sofrimento alheio. E essa conexão com os outros fortalece nossa coragem e resiliência. Em seguida, abordamos o processo de libertar-se do medo pela autoexpressão e criatividade. Há algo mágico sobre criar, seja escrevendo, pintando, dançando ou cantando. Essas atividades não apenas nos proporcionam uma válvula de escape para nossas emoções, mas também nos permitem transformar o medo em arte.
Através da expressão criativa, damos voz a ou nossos medos, tornando-os menos intimidadores e mais manejáveis. Cada obra de arte criada a partir do medo é um troféu de nossa jornada, um símbolo de nossa capacidade de transcender nossas limitações. Por fim, nos inspiramos em casos de transformação de vida através da coragem de mudar. Mudar é assustador. Exige que deixemos o conforto do conhecido para nos aventurarmos no desconhecido. No entanto, é precisamente nesse desconhecido que o crescimento acontece. As histórias de pessoas que tiveram a coragem de mudar suas vidas, enfrentando e superando seus medos, servem como faróis de esperança. Elas nos mostram que, embora o caminho possa ser árduo, o resultado é a conquista de uma vida mais autêntica e plena. Esses 4 pilares: a gratidão pelas adversidades, a compaixão como antídoto para o medo, a libertação através da autoexpressão criativa e a transformação pessoal pela coragem de mudar, nos equipam com uma nova visão sobre como enfrentar o medo. Eles nos ensinam que, embora o medo seja uma parte inerente da experiência humana, temos em nossas mãos o poder de reescrever nossa relação com ele, transformando-o de um inimigo temido em um aliado no caminho para uma vida mais rica e significativa. À medida que continuamos nossa jornada, chegamos a um território onde cultura e sociedade se entrelaçam com nossos medos. Imagine que nossos medos não são apenas pessoais, mas também ecoam os temores coletivos de nossa comunidade e cultura. Reconhecer isso nos ajuda a entender que o medo pode ser moldado, ampliado ou atenuado pelas histórias que compartilhamos, pelas mídias que consumimos e pelas crenças que sustentamos. Ao questionarmos e reavaliarmos essas influências externas, começamos a discernir quais medos são verdadeiramente nossos e quais foram emprestados de nossa cultura. Essa clareza é libertadora, pois nos permite escolher quais medos enfrentar e quais liberar. Avançando, enfrentamos a necessidade de confrontar o medo do fracasso, um dos maiores obstáculos que nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. Mas e se redefiníssemos o fracasso? Em vez de vê-lo como um fim, podemos vê-lo como uma parte essencial do processo de aprendizado, um degrau na escada do crescimento pessoal. Essa redefinição nos permite abraçar os riscos e as incertezas com maior confiança, sabendo que cada fracasso nos aproxima um passo da pessoa que aspiramos ser. Nesse contexto, a importância da narrativa pessoal se torna evidente. Nossas histórias de vida, a maneira como as contamos a nós mesmos e aos outros, tem o poder de moldar nossa identidade e nossa percepção do mundo. Ao narrarmos nossa vida com uma ênfase na superação e na resiliência, em vez de no medo e na derrota, transformamos nossa realidade interior e, por extensão, nossa realidade exterior. Essa reconstrução narrativa é uma poderosa ferramenta para viver sem medo, pois nos lembra de nossa força e de nossa capacidade de mudar nosso curso. Por último, mas não menos importante, somos inspirados por histórias de coragem em momentos de crise e incerteza. Essas histórias não são apenas relatos de bravura. Elas são lembretes de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a esperança e a determinação podem florescer. Ao compartilharmos e celebrarmos essas histórias, reforçamos a rede de apoio mútuo que nos sustenta, encorajando-nos uns aos outros a enfrentar nossos medos com coragem. Juntos, esses conceitos, a intersecção entre cultura e medo, o reenquadramento do fracasso, o poder da narrativa pessoal e as histórias de coragem em tempos de crise, nos fornecem uma compreensão mais profunda de como o medo opera em nossas vidas e como podemos, coletiva e individualmente, transcendê-lo. Eles nos ensinam que, ao nos conectarmos com os outros e com nossas próprias histórias de superação, temos a capacidade de transformar o medo em um catalisador para a mudança positiva. À medida que nossa expedição contra o medo avança, chegamos à essencial prática do autocuidado. Imagine tratar-se com a mesma compaixão e gentileza que você ofereceria a um amigo querido. O autocuidado não é um ato de indulgência, mas uma forma de respeito por si mesmo, uma ferramenta vital na nossa luta contra o medo. Quando cuidamos do nosso corpo, mente e espírito,
fortalecemos nosso núcleo interno, tornando-nos menos vulneráveis às tempestades emocionais que o medo pode trazer. Seja através de alimentação saudável, exercícios, meditação ou simples momentos de quietude, o autocuidado nos assegura que estamos dando o nosso melhor para enfrentar o mundo com coragem. Nessa senda, descobrimos a força libertadora da arte e da expressão criativa. A arte tem o poder único de transformar nossas experiências de medo em algo belo, tangível e, muitas vezes, catártico. Ao canalizarmos nossos temores através da criatividade, não apenas os enfrentamos, mas também os transcendemos, criando novos significados e perspectivas. Cada pincelada, nota musical ou palavra escrita é um ato de afirmação da vida, uma prova de que, mesmo nas profundezas do medo, podemos encontrar beleza e esperança. Em seguida, nos debruçamos sobre o papel dos sonhos e aspirações na superação do medo. Sonhar é um ato de rebeldia contra o medo, uma declaração de que acreditamos em um futuro mais brilhante, além das sombras do presente. Ao nos permitirmos sonhar e trabalhar em direção aos nossos objetivos, mesmo diante do medo, afirmamos nosso poder sobre nossas vidas. Esses sonhos e aspirações agem como faróis, guiando-nos através da escuridão, lembrando-nos de que há algo maior e mais significativo à nossa espera. Por fim, somos inspirados por relatos de pessoas que mudaram de vida ao enfrentar seus medos. Essas não são apenas histórias de mudança, mas de verdadeira metamorfose. Cada narrativa revela que, quando enfrentamos nossos medos com determinação e esperança, não há limite para o que podemos alcançar. Essas histórias são testemunhos do poder do espírito humano, um lembrete de que, independentemente dos obstáculos, podemos emergir do outro lado mais fortes e mais sábios. Juntos, estes elementos, o autocuidado como alicerce, a arte como expressão de liberdade, os sonhos como desafio ao medo e as histórias de mudança de vida, formam um mosaico de estratégias para viver livre do medo. Eles nos mostram que, ao nos cuidarmos, ao nos expressarmos e ao perseguirmos nossos sonhos, não apenas sobrevivemos ao medo, mas verdadeiramente vivemos, florescemos e deixamos nossa marca no mundo. À medida que nos aproximamos das etapas finais da nossa jornada, exploramos a complexa relação entre saúde mental e o enfrentamento do medo. Imagine sua mente como um jardim. O medo, como ervas daninhas, pode sufocar seu crescimento se não for cuidadosamente gerenciado. A saúde mental, portanto, torna-se um terreno fértil onde o bem-estar emocional pode florescer, reduzindo o espaço para o medo se enraizar. Conversas honestas sobre nossas lutas, terapias e práticas de mindfulness são como ferramentas de jardinagem, ajudando-nos a cultivar um espaço mental mais saudável e resiliente. Adentrando ainda mais, descobrimos as ferramentas terapêuticas no processo de lidar com o medo. Terapia não é apenas sobre falar, é um processo de desvendar as camadas de nossas experiências, entendendo a origem de nossos medos e aprendendo estratégias para enfrentá-los. Profissionais capacitados nos guiam por esse labirinto, oferecendo suporte e insights valiosos que nos permitem desarmar os gatilhos do medo, nos equipando com habilidades para uma vida mais plena e menos temerosa. Nesse percurso, também nos deparamos com a importância da vulnerabilidade. Longe de ser um sinal de fraqueza, a vulnerabilidade é uma força, uma abertura para o crescimento e para conexões humanas mais profundas. Ao nos permitirmos ser vulneráveis, compartilhando nossos medos e incertezas, convidamos os outros a fazer o mesmo, criando uma teia de compreensão mútua e apoio. Essa autenticidade rompe barreiras, mostrando que, no cerne de nossas lutas, encontramos nossa humanidade compartilhada. Por fim, consideramos as experiências de enfrentamento do medo em diferentes culturas. Ao redor do mundo, diversas tradições e práticas oferecem perspectivas únicas sobre como gerenciar o medo, seja através de rituais, cerimônias, narrativas ou meditações. Essas abordagens culturais enriquecem nosso repertório de estratégias contra o medo. Elas nos lembram que, embora nossas experiências possam ser universais, os caminhos para superá-las são tão diversos quanto a tapeçaria da vida humana. Juntos,
Estes conceitos, a importância da saúde mental, as ferramentas terapêuticas, a força encontrada na vulnerabilidade e as perspectivas culturais sobre o medo, nos armam com um conhecimento mais profundo e com técnicas para enfrentar o medo. Eles ressaltam que, embora o medo possa ser uma parte inevitável da vida, nossa resposta a ele define a qualidade de nossa existência. Equipados com essas ferramentas, estamos melhor preparados para encarar nossos medos de frente, pavimentando o caminho para uma vida marcada não pelo que tememos, mas pelo que somos capazes de superar. Encontramos um ambiente que raramente associamos à superação do medo: a natureza. Imagine-se imerso em uma floresta tranquila, à beira de um lago sereno, ou sob um céu estrelado. Esses cenários naturais têm o poder surpreendente de nos reconectar com algo mais profundo e mais antigo do que nossos medos cotidianos. A natureza, com sua imponência e beleza, nos lembra da vastidão do mundo e da relatividade de nossos problemas. Ao nos perdermos na magnificência do mundo natural, o medo perde seu poder, dissolvendo-se na imensidão que nos rodeia. Continuando, exploramos como a filosofia e a espiritualidade oferecem perspectivas sobre o medo. Por milênios, pensadores e guias espirituais têm contemplado a natureza do medo e o caminho para a liberdade. Essas tradições nos ensinam que o medo, em sua essência, é uma ilusão, uma sombra projetada por nossos próprios pensamentos. Ao adotarmos práticas filosóficas e espirituais, aprendemos a questionar e a olhar além das aparências, encontrando paz e compreensão em verdades mais profundas. Essa sabedoria antiga é um farol que ilumina nosso caminho, oferecendo clareza em meio à confusão. Ademais, nos deparamos com a importância da educação e do aprendizado contínuo na superação do medo. O conhecimento é uma poderosa ferramenta contra o desconhecido, a principal fonte de nossos medos. Ao nos dedicarmos ao estudo e à exploração de novos campos do saber, expandimos nossos horizontes e diminuímos o espaço para o medo em nossas vidas. Cada nova habilidade adquirida, cada conceito compreendido, é um passo adiante na nossa luta contra o medo, provando que somos capazes de crescer e evoluir, independentemente dos desafios que enfrentamos. Por último, mas não menos importante, somos inspirados por histórias de pessoas que encontraram propósito ao superar o medo. Essas não são apenas narrativas de superação, são testemunhos da transformação que ocorre quando enfrentamos nossos medos e os utilizamos como combustível para a descoberta do nosso verdadeiro propósito na vida. Ao invés de permitir que o medo nos paralise, essas pessoas nos mostram que é possível usá-lo como um trampolim para alcançar nossas mais altas aspirações, encontrando significado e satisfação em nossas jornadas. O impacto da natureza, as lições da filosofia e espiritualidade, a transformação através da educação e aprendizado, e o encontro de propósito na superação do medo, tecem juntos o fechamento de nossa saga. Eles nos lembram de que a arte de viver sem medo é uma tapeçaria rica e multifacetada, composta por muitos fios, cada um contribuindo para o belo desenho que é a vida vivida corajosamente. É hora de refletir sobre o caminho percorrido e o que aprendemos ao longo do trajeto. Inicialmente, embarcamos nessa aventura talvez buscando respostas simples para questões complexas. Porém, o que descobrimos foi algo mais valioso: a compreensão de que a arte de viver sem medo é um processo contínuo, uma série de escolhas e práticas que nos guiam através da vida. Primeiramente, reconhecemos a importância de encarar nossos medos de frente. Através dessa confrontação direta, descobrimos que o medo, por mais imponente que pareça, muitas vezes não passa de um espectro, uma sombra que diminui à medida que nos aproximamos e o examinamos com atenção. Aprendemos a usar nosso discernimento para separar os medos irracionais daqueles que têm base na realidade. E mesmo estes, enfrentamos com coragem e determinação. Em seguida, a jornada nos ensinou sobre a manutenção do progresso alcançado. Cada passo dado contra o medo é uma vitória. Mas é vital cultivar esse território conquistado. Isso significa continuar as práticas que nos fortaleceram,
seja através da meditação, do autocuidado, do apoio mútuo em comunidade ou do aprendizado contínuo. Essa manutenção diária nos assegura que, mesmo diante de novos desafios, temos as ferramentas necessárias para enfrentá-los. Prosseguimos também inspirando outros com nossas histórias de coragem. Ao compartilhar nossas experiências, não apenas consolidamos nosso próprio aprendizado, mas também acendemos uma luz para aqueles que ainda caminham nas sombras do medo. Nossa jornada se torna então um farol, um testemunho vivo de que é possível transcender os medos que nos limitam. Chegamos ao encerramento de nosso roteiro sem mensagens motivacionais, reflexões ou epílogos. Simplesmente reconhecemos que o fim desta jornada é, na verdade, o início de outra. A arte de viver sem medo não conclui com a superação de um único desafio, mas continua a se desdobrar a cada dia, em cada escolha que fazemos e em cada momento que vivemos plenamente. Assim, armados com a sabedoria adquirida e os insights compartilhados, estamos prontos para encarar a vida de frente, não como seres temerosos, mas como exploradores corajosos do vasto e maravilhoso mistério que é a existência humana. Espero que esta mensagem tenha sido útil para você. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar com outras pessoas que você acredita estarem precisando de uma mensagem dessa em suas vidas. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!